Senhor, irmãos. Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Fica gostoso nessa noite, né, irmãos? Já podemos sentir a presença do Senhor aqui. Vamos, irmãos, orar. Antes de qualquer coisa nessa noite, nós vamos orar. Aleluia. Deus venha abençoar essas pessoas. Está aqui a irmã Aline, família, Sara, Eliseu, Inês, Simone, Juscelia, Tereza e Nilton. Vamos orar por essas pessoas, vamos orar uns pelos outros, para que o Senhor venha abençoar a nossa vida. Amém? Amado Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu coloco diante da Tua presença essas pessoas, Senhor, que têm, ó Deus, crido na oração da Tua igreja, vem pedindo, Senhor, a oração do Teu povo, e nós oramos porque o Senhor é o Deus que faz, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que age, Senhor. Meu Deus, entra com providência, ó Pai, repreendendo todo espírito de enfermidade, vai repreendendo, Senhor, meu Deus, agora todo mal, em nome de Jesus. Pai, abre portas para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão passando luta financeira, Senhor, para aqueles que estão passando dificuldade familiar, Senhor, entra com providência, Senhor, abençoa esta cidade, abençoa o nosso estado, pessoas que estão sofrendo com tanta chuva, enchente, ó meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, abre as portas, Senhor, e abençoa este povo, meu Deus, guarda a Tua igreja, guarda os Teus filhos, guarda os Teus servos, Pai, nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Vamos já, irmãos, à leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus, louvado e exaltado é o santo nome do Senhor, amém? Abra sua Bíblia primeiramente em Isaías. Glória a Deus, aleluia. Isaías, no capítulo 43. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Bastante chuva, né, irmãos? Nosso estado sofrendo aí, Pó, ou seja, Taió, Rio do Sul, enfim, aquela região ali, bastante castigado, simples ali, Pirama, ali no Barra Nova, né? Enfim, aquela região toda ali, pessoal sofrendo bastante, enfim, glória a Deus. Mas Deus sabe todas as coisas, amém? Quem encontrou Isaías 43 e o versículo, vamos ler o 13, irmãos. Glória a Deus. Depois vamos complementar lá, irmãos, em Lucas, no tema da campanha, amém? Glória a Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando o Senhor, quem impedirá? Vamos, irmãos, complementar lá no Isaías, ou seja, lá em Lucas, capítulo 1 de Lucas, e o versículo 37, é isso? Glória a Deus. Lucas 1, 37. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Você pode sentar em nome do Senhor Jesus, amém? E se você sentir vontade de bater uma salva de palmas bem forte para Jesus, aproveita. Existe alguma coisa que Deus não possa fazer, irmãos? Será que existe? A única coisa que Deus não pode fazer, sabe o que é? É deixar de responder uma petição que você faz, amém? É a única coisa que Deus não pode fazer, porque se você pedir, Ele vai responder, amém? Irmãos, quando nós temos a palavra do Senhor lá em Gênesis, nós sabemos, irmãos, que Deus, se nós lermos ali Isaías 6, nós vamos encontrar, irmãos, que Deus, Ele gosta de ser adorado de todas as formas. A Bíblia diz que diante do Senhor está os anjos com 6 asas, 2 eles cobrem os pés, 2 eles voam, 2 eles tampam os
olhos e gritam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas havia, irmãos, uma falta ainda, e aqui na terra não tinha quem adorasse o Senhor. E Deus, ele fez o quê? Criou o homem e criou a mulher. A nossa função não é outra, irmãos, aqui na terra, a não ser adorar o nome do Senhor. Foi para isso que Deus nos criou, para adorar ao Senhor, para servirmos ao Senhor, para estarmos na presença do Senhor, para sentirmos a presença do Senhor, para falarmos com o Senhor, para estarmos com o Senhor em todos os momentos. Amém? E é por isso que o adversário da nossa alma, ele luta dia e noite constantemente para quê? Para destruir, para desmoralizar, para desacreditar, para deixar nós confusos, desacreditados de tantas coisas que nós vimos. Por quê? Porque ele quer que nós paramos de servir ao Senhor. Amém? O Senhor, irmãos, ele criando o jardim do Éden, ele colocou no meio do jardim uma árvore, que era a árvore do conhecimento. E o Senhor disse que era aquela árvore e ninguém podia tocar nela. Mas o inimigo, Sacar, irmão, ele foi lá e ele conseguiu enganar ela. Eva, por sua vez, ela levou até Adão e Adão também comeu. E quando comeu, ele percebeu que ele estava nu. O Senhor clamou, eles se esconderam. E o Senhor disse: por que se escondesse, Adão? Por que estás escondido? Ele disse: Senhor, estamos nu. Quem mostrou a tua nudez? Ela falou: a mulher comeu fruto, deu para mim. E aí, irmãos, aquela lamúria de um culpando o outro. Até aí tudo bem, irmãos. Deus sabe todas as coisas, sabe que o homem, ele está sujeito a pecar, o homem está sujeito a cair, mas nesse intervalo todo existe um adversário, aquele, irmãos, que estava observando e dizendo: eu quero ver o que o Senhor vai fazer, porque o Senhor diz que não há nada impossível que o Senhor não faça. Eu quero ver o que o Senhor vai fazer agora. Deus não poderia matar Adão e Eva e recomeçar outro homem. Deus, ele tinha que fazer alguma coisa para restituir aquele homem e aquela mulher. Amém? Aí, irmãos, Deus, com toda a paciência, foi lá no arquivo, abriu uma gaveta, puxou uma gaveta para fora, e o diabo olhando, daqui a pouco ele puxou, tirou de dentro daquela gaveta um projeto que estava elaborado aproximadamente uns 2.000 anos à frente. Ele puxou, ele mostrou para o diabo e falou: aqui está o projeto, a vara de soltura do homem. Ele falou: não entendi nada o que significa isso, uma cruz e um homem pendurado. Ele falou: Satanás, aí está a vara de soltura do homem. O homem pode pecar, o homem pode cair, o homem ele pode cair em contradição. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas ele não ficará prostrado, porque eu vou entregar meu filho unigênito para derramar o seu sangue na cruz do Calvário para resgate. Louvado é o nome do Senhor, dos homens e das mulheres da face da terra. Não há possível para Deus. Tudo que Deus quiser fazer, Ele faz. Operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir o agir do Senhor? Quem pode impedir o trabalhar do Senhor? Lembra, irmãos, quando José chegou para os seus irmãos, os olhos ainda veio revelado de manhã, esticando o braço e disse: Pai, eu tive um sonho essa noite, eu tive um sonho lindo, maravilhoso. Eu sonhei que os peixes dobravam-se diante de mim. E ele falou, os irmãos dele já começaram a falar: será que ele pensa que ele vai reinar sobre nós? Irmãos, e ali começou um processo na vida de José. Lá veio outro sonho, ele contou de novo. Os irmãos dele criaram mais inveja, mais ciúme de José ainda, e premeditaram no seu coração exterminar, acabar com a vida de José. E eles fizeram isso, eles jogaram José numa cisterna para que ele morresse naquele lugar. Rei da glória. Mas de repente, irmãos, eles ouviram vindo de lá para cá uma carruagem, uma carapela, um amontoado de homens, e de repente eles chegaram até lá e conversaram com os homens e falaram: tem um negócio para vender para vocês, e vocês não querem comprar não? Aí olharam lá, José era perfeito, irmão. José era filho de um homem muito bem, de muitas posses, um homem bem de situação. José, ele era muito arrumado, ele vestia uma roupa melhor do que os seus irmãos, porque o seu pai amava mais dele do que os seus irmãos. Por que amava mais? Porque era mais novo, era
era o último, era o caçula, e além disso ele era obediente, ele era temente, ele sempre estava junto do pai, ele queria aprender, ele queria entender, ele queria escrever, ele queria fazer as coisas, os outros não, eles queriam bagunça, vaidade, mulherada, eles gastavam os bens do seu pai com tudo, e por isso o seu pai de certa forma os desprezavam, porque eles não eram corretos com o seu pai, e eles pensaram, irmãos, que ali eles estariam exterminando aquele projeto que Deus tinha na vida de José. Os midianitas compraram, levaram para o Egito, lá no Egito Potifar comprou, José passou um processo, de repente foi parar no calabouço de novo, lá no calabouço Deus começou a abençoar a vida dos presos e tudo que estava ali, de repente cai lá o copeiro, de repente cai lá o padeiro, conta a história, um vai para a morte, o outro vai para o palácio, se esqueceu de José, mas chegou um dia em que o rei sonhou, chegou um dia em que chegou o projeto de Deus na vida de José, e tudo que Deus prometeu tinha que acontecer. Operando Deus, quem impedirá? Se é um projeto de Deus na sua vida, não importa o tempo, não importa o que você passa, uma luta que venha, não importa o que venha, levante a tua mão e glorifica o Senhor essa noite, porque o Senhor vai agir na tua vida e o projeto vai chegar. Lá estava José, irmão, cuidando das coisas da cadeia, distraindo-se para esquecer o que estava acontecendo, sabendo, irmãos, no seu coração que ele tinha sido vendido pelos seus irmãos. Mas de repente alguém chama lá, José vai lá, tira a sua barba, se prepara, vai diante do rei. E quando ele chega diante do rei, ele conta para o rei o sonho que o rei tinha sonhado. E o rei olhou em volta e disse: escuta, alguém mais que possa fazer alguma coisa pelo Egito do que ele? E o que Jó passou a ser? O governador do Egito. Amém? Louvado o nome do Senhor. Ou seja, todo aquele processo de luta, de dificuldade, foi para que José fosse abençoado. Todo o processo de luta e dificuldade que nós enfrentamos na nossa vida é porque o Senhor quer abençoar a nossa vida. Amém? Irmãos, nada acontece sem que venha primeiro alguém para desanimar. Você começa a ler, irmãos, ali Mateus, Lucas, Marcos, João, e você vai ver, irmãos, quando Jesus chegava para abençoar alguém ali, sempre alguém chegava na frente. Quando o cego gritava lá: filho de Davi, tem misericórdia de mim, alguém lá dizia: fica quieto, cala sua boca, não perturba o mestre. Se ele chamou de mestre, porque ele era discípulo, ele estava com Jesus, ele era um discípulo. E aí o cego clamou mais alto ainda, e quando ele clamou, o Senhor ouviu e foi lá e restaurou a visão dele. Quando aquela mulher chegou diante de Jesus, a sua filha endemoniada, ela pensou que Jesus diria assim: vamos lá na sua casa agora, vai resolver o problema agora. Não, pelo contrário, Jesus olhou para ela e disse: olha, não é isso que eu tiro o pão da mesa dos filhos e deite aos cachorrinhos. Ela falou assim: é verdade, Senhor. E sabe, ela disse: lá em casa tem uns cachorrinhos, Jesus, e as migalhinhas que caem da mesa eles comem migalha. Eu sei, Senhor, que não pode tirar o pão da mesa dos filhos e deitar aos cachorros. Mas a hora, irmão, Jesus ouvindo isso, disse: nunca vi tanta fé. Vai para a sua casa, mulher, porque a sua filha já está restaurada, a tua filha já está curada, a tua filha já está liberta, o milagre já chegou lá na sua casa. E eu quero dizer para você: o milagre chegou na tua casa nesta noite. E se você crê, levante a tua mão e adore o Senhor, levante a tua mão e adore o Senhor, levante a tua mão e sirva o Senhor nesta noite. Para o Senhor nada é impossível, tudo Deus pode fazer e tudo Ele vai fazer. Irmãos, às vezes acontece, sabe o quê? Eu não sei se eu estava vendo uma figurinha lá no Facebook, e aí estava um camarada cavando, e aí faltava um tantinho assim, tinha do outro lado um pilhado, não sei se alguém já viu isso, de pedra preciosa. Aí o outro cavou e achou uma pequena pedra. Aquele cidadão foi lá e deu uma pancada no outro e tomou aquela pedrinha dele. Ou seja, se ele tivesse continuado, ele teria muito mais. Muitas pessoas são assim, meu irmão, eles vão, quando a bênção está para chegar, eles desistem.
Senhor disse que ia fazer, Ele não disse quando, mas Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Então continue clamando, continue buscando, porque a resposta do Senhor vai na sua vida. Amém? A resposta do Senhor vai vir na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Tem pessoa que desiste muito fácil. Tem pessoa que desiste da bênção do Senhor muito fácil. E nós não podemos desistir fácil. Irmãos, se nós fôssemos falar do que Deus fez, das promessas que Deus fez, se nós fôssemos colocar os homens do passado, o que eles passaram, o sofrimento que eles tiveram, o próprio irmão Moisés, o processo de Deus na vida de Moisés, para Moisés chegar onde ele chegou, para libertar o povo, irmãos, do Egito. E assim sucessivamente, irmão. Davi, o processo que Davi passava, Davi não vivia no monturo, Davi não dormia dentro da casa, Davi dormia separado dos seus irmãos. Quem sabia disso? Quem já leu sobre isso? Davi, irmãos, ele não fazia parte da casa. E segundo os historiadores, irmãos, a maior vontade que Davi tinha na vida dele era de comer um queijo. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. E quando, irmãos, Davi foi para os seus irmãos da guerra, o pai dele colocou 13 queijos. Ele podia sentar no meio do caminho, debaixo de uma árvore, e falar: agora eu vou aproveitar, eu vou comer esse queijo aqui. Os meus irmãos não vão saber quantos queijos o pai mandou, mas não, pelo contrário, ele levou toda a comida e os queijos até os seus irmãos. Ou seja, mesmo sozinho, Davi mostrou que ele sozinho, ele continuava sendo o mesmo homem de Deus, o mesmo servo de Deus que tinha temor no Senhor. Irmão, eu sempre falo, aqui dentro da igreja você pode pular, sapatear, você pode pisar na cabeça do diabo, você pode expulsar o diabo, você pode se tornar aqui dentro do bambambam, se está no meio de todos. Agora, irmão, Deus, ele não conhece o homem e a mulher no meio da multidão. Deus não conhece o homem e a mulher dentro da igreja. Deus, ele conhece o homem e a mulher quando ele está sozinho, dentro da sua casa, lá no seu trabalho, na frente do seu celular, na frente do seu computador. É nessa hora que Deus conhece o homem e a mulher. É nessa hora que ele vê quem é você diante da presença dele. Quem está compreendendo aí, diga glória a Deus. Essa é a hora que o Senhor te conhece. Aleluia. Porque, irmãos, aqui nós não conhecemos uns outros. Nem mesmo o pensamento dos outros nós conhecemos. Mas o nosso Deus, ele conhece. O nosso Deus, ele sabe. O nosso Deus, ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O nosso Deus, ele conhece todas as coisas. Amém? E ele está aqui nesta noite para dizer para você: operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Ninguém vai impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Está difícil, continua. Está difícil, persista. Está difícil, não desista. Continue, porque a vitória vai chegar na sua vida. Amém? Irmãos, eu sempre gosto de contar histórias, testemunhos, acontecimentos do que Deus faz. Tem gente que não acredita, pouco me importa, irmãos. Milagre não é para ser explicado, é para confiar e acreditar, é só isso. Ninguém vai explicar milagre. Mas eu lembro, irmão, nós chegamos na cidade de Dourados, aí, irmão, nós fomos assumir uma congregação e fomos morar ao fundo da congregação. E de repente, irmãos, chuva, desemprego, criança nova em casa. A minha esposa ficou muito doente, praticamente uns 2 anos, irmão. Ela ia fazer comida, ela desmaiava, ela ia trocar neném, ela caía em cima da cama desmaiada, ela ia varrer a casa. Eu não tinha mais como trabalhar, eu passei uma luta terrível, bem no começo, irmãos, do nosso casamento. E um dia, irmãos, para nossa surpresa, eu fui ligar o gás para esquentar a alimentação da minha filha. Quando eu acendi o gás, quem disse que tinha gás? Acabou. Eu falei: meu Deus, e agora? Não tinha pai perto, não tinha mãe, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E a gente, quando é mais novo, é meio orgulhoso, né? A gente, quando pega uma certa, digamos assim, experiência na vida, o orgulho cai por terra. Se você precisar, você corre em alguém e pede socorro. Mas quando você é mais novo, você é meio orgulhoso. Não, eu posso trabalhar, eu dou conta de mim, eu sou... A gente é assim, não é, irmãos?
E aí acabou o gás, irmão. Eu falei, meu Deus, e agora? Deitei o gás, dei de ponta cabeça e nada, não acendia mesmo, não acendia. E eu e minha esposa, eu falei, olha, só tem uma coisa para nós fazer. Só tem uma coisa, é orar. E a gente deitou o bujão no chão lá, oramos, irmãos. Eu acendi o gás e o gás funcionou. Eu comecei a trabalhar no outro dia. No dia que eu recebi o pagamento, irmão, não foi no outro dia, não foi no outro também, não foi no outro também. 15 dias depois, irmão, que eu recebi o pagamento, eu cheguei em casa, aí eu fui lá ligar o gás, não tinha mais, eu tinha o dinheiro para comprar. Deus, Ele faz. E Deus, Ele faz, irmãos, coisas pequenas às vezes para confundir, irmãos, aqueles que se acham loucos e sábios. Louvado é o nome do Senhor. Quem pode crer nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus disse, graça te dou, Pai, porque o Senhor incultou essas coisas aos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Amém? Quantas pessoas que estão aqui, irmãos, se nós fôssemos abrir oportunidade aqui e perguntar para os irmãos, sabe o que Deus fez? Nós ficaríamos aqui a noite inteira ouvindo, aleluia. Tem pessoas que às vezes ele fala assim, eu nem vou contar, porque alguém não vai acreditar, mas aquele que o Espírito de Deus acredita, porque Deus, Ele é capaz de fazer coisas tremendas na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele faz. O pastor foi na igreja, pregou e falou assim, olha, Deus vai prosperar vidas aqui, Deus vai dar carros aqui, Deus vai abençoar os irmãos. Aleluia. Não que isso, irmãos, é uma via de regra, mas Deus, Ele faz. O interessante de Deus na nossa vida é a nossa salvação. Mas a Bíblia diz que as outras coisas virão, amém? As outras coisas virão. E aí aquele irmão foi para a igreja, e quando ele foi para casa, Aleluia. ele foi dirigindo o carro dele, mas era um carro imaginativo. E aí, irmãos, ele dirigiu o carro dele, ele foi para o serviço, chegou lá dirigindo o carro dele, e de repente alguém falou assim, a estrada, ele ficou louco, ele deve estar louco da cabeça. Porque está louco para os outros, mas ele sabia o que ele tinha colocado diante do Senhor. E ele morava longe do sítio. E um dia ele estava indo para casa de noite, viu um carro, a velocidade, a luz acesa, parou perto dele, deu uma freada e falou assim, olha, minha filha está em casa com câncer, morrendo, e eu preciso de um socorro. Ele falou, eu não sou muita coisa não, mas Deus é muito na minha vida. Se você levar lá na tua casa, eu vou orar pela tua filha, e se Deus quiser curar ela, Deus vai curar ela. Aquele homem botou ele dentro do carro, levou ele lá na casa lá, e aí, irmãos, ele orou para aquela moça, e no final da oração, aquela moça sentou na cama, pé no osso, estava, irmão, no estado terminal. Ela sentou na cama e falou, pai, fala para a mãe trazer um prato de comida, porque me deu fome, eu estou com fome. Aleluia. Aquele homem começou a chorar, os filhos, irmãos, daquela moça começaram a chorar, a mãe começou a chorar, o milagre aconteceu naquela casa. Ele disse, olha, agora eu vou embora, porque eu moro um pouco longe, e eu tenho que ir a pé. E aquela moça olhou para o pai dela e disse, pai, sabe o carro novo que o senhor me deu? Dá para ele, pai? Ele falou, não, mas eu não sei dirigir. Não, aqui não tem problema nessas ruas, você vai aprender rapidinho, pega a chave aqui. E ele foi para casa com o carro dele. É esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que eu acredito, é esse Deus que eu prego, é nesse Deus que eu tenho a minha confiança, é nesse Deus que eu vivo. Eu tenho certeza que Deus tem algo para você aqui nessa noite, porque não há impossível para Deus. Aleluia. Quem pode crer, diga glória a Deus. Aleluia. Eu creio. Eu creio, irmãos, eu creio, eu creio, eu creio. Porque eu sei o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na vida da minha família, da onde Deus nos tirou, a situação que nós vivíamos, o que o meu pai era, e no que Deus o transformou, e no que Deus fez na minha família. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Eu creio nesse Deus, aleluia. Um Deus que ressuscita, um Deus que ressuscitou a minha irmã quando ela tinha 1 ano e 3 meses, quando o caixão chegou, que encostava, antigamente não falava ambulância, falava S, quem lembra disso? Era S, chegou a S com um caixãozinho. O meu pai tinha 3 meses de crente, e ele disse assim, mulher,
e eles foram para o quarto orar. Estava lá, irmãos, um monte daqueles alemães, irmãos, lá onde a gente morava, lá na Serra da Bilha, uns povos, irmãos, que nem acreditavam em Deus. Tinha muitos russos lá que não acreditavam em Deus. Eles foram lá para o velório, e naquele dia, irmão, Deus ressuscitou a minha irmã. 15 pessoas aceitou Jesus, e naquele lugar começou uma congregação da obra do Senhor. Deus, irmãos, Ele causa dificuldade para mostrar o que Ele é na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Hoje a minha irmã está lá, irmãos, lá em Rondônia, mora lá em Rondônia. Tem lá 4 filhos, irmãos, servindo ao Senhor, feliz na presença de Deus. É isso que Deus faz, irmão. Deus, Ele faz dessa forma. Quem pode crer nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Deus, às vezes, Ele cria dificuldades, irmãos, para que você chegue no pleno, irmão, centro do querer dEle. Amém? Se você, irmãos, não crer dessa forma, nessa noite é uma oportunidade de você fazer um concerto com Deus, porque eu creio dessa forma. Que Deus faz, que Deus age, que Deus abre porta, que Deus cura, que Deus faz milagre. Só não faz mal mais, irmão, porque somos rebeldes. Só não faz mais, irmão, porque não fizemos o que realmente deveríamos fazer. Quero orar mais, jejuar mais e buscar cada dia mais a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas Deus faz. Eu sinto do Senhor me dizer que Deus tem algo para alguém aqui nessa noite. Aleluia. Está tão difícil, mas a porta vai se abrir. A porta vai se abrir. Você vai vir aqui dar testemunho. Aleluia. Não fala, não vai dar sim. Para Deus nada é impossível. Viu, homem de Deus? Para Deus nada é impossível. Não vai dar sim. Creia, o Senhor é fiel. O Senhor, Ele vai agir. O Senhor vai dar vitória. Eita, glória. Eu creio, irmãos, nesse evangelho do Senhor. Eu creio nisso. Santo de Deus. Aleluia. Lembra da viúva de Sarepta? Lembra? Estava lá catando alguns gravetos. Eu posso imaginar uma senhora cansada, as costas doídas, baixou-se, mas não vou baixar porque eu não vou conseguir. Mas enfim, estava lá catando uns gravetos. Chega um homem lá que ela nunca viu na vida. Mulher, vai lá e faz um bolo para mim lá. Traz um copo d'água, um copo de café, que eu estou com fome. É Jesus. Ela não falou que não ia fazer. Ela só disse: meu Senhor, eu só tenho um cadinho de farinha, um pouquinho de óleo. Eu ia fazer um bolinho para mim e para o meu filho. A gente ia comer, depois ia se abraçar. Íamos correr abraçados, porque não tem mais o que fazer. Ele disse: não, vai lá e faz como tu disseste, mas primeiro traga para mim, porque a farinha não vai acabar e o óleo não vai cessar de crescer lá dentro daquela botija. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Irmãos, foi no ano de 2013. Surgiu um problema na minha vida, e aí eu caí numa situação difícil com um carro, e estava difícil de eu resolver. Eu falei: Senhor, eu vou fazer um voto para o Senhor. O Senhor vai me direcionar alguma coisa que eu possa fazer, e o Senhor vai abrir a porta para mim. E se até dia 23 de dezembro o Senhor resolver essa situação, eu vou fazer o que o Senhor pedir para mim. Irmãos, eu acabei de falar isso. Um amigo meu que é lá de Navegantes, ele mandou um zap para mim e falou: rapaz, a coisa está difícil. Eu estou com 3 hérnias de disco, eu estou com uma hérnia no umbigo. Ele era muito trabalhador, ele se arrebentou trabalhando. Ele falou: a minha esposa, ela está com uma cirurgia aberta já há 6 meses, e a cirurgia não fecha. Nós estamos sem imposto, sem aposentadoria, sem trabalho, sem dinheiro. Ele falou: Salésio, eu não sei o que eu vou fazer final de ano. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, obrigado pela resposta. Quando foi, irmão, dia 23 de dezembro, 3 horas da tarde,
Eu liguei para o banco e falei: olha, eu tenho um X aqui, eu quero pagar esse carro. Eu falei: ó, se não resolver agora em 15 minutos, eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar um carro para mim, porque eu vou sem carro. Irmão, não deu 15 minutos, o banco deu a resposta. Eu fui lá, irmãos, paguei o que eu devia no banco e sobrou para mim R$3.500. Eu fui lá no mercado, eu fiz uma compra digna de final de ano, aquela que você compra para você e para sua família, peru, enfim, irmãos, tudo que você pensa, uma paletinha, irmãos, de ovelha, e eu levei para o homem. Quando cheguei lá, abri o porta-mala do carro, ele começou a chorar, porque, irmãos, ele disse: o Senhor deu a resposta. Então eu falo para você: não há nada que o Senhor não possa fazer por você. O Senhor fez por mim e eu pude lá fazer pelo servo de Deus. Assim, irmão, nós vamos vivendo até o dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Eu não estou aqui pregando para você uma mensagem de efeito. Aliás, eu nem sei fazer isso. Eu nem sei. Eu vejo às vezes uns falando: o meu ministério é sapato de fogo, é canela de fogo, não sei, mas eu não sei ainda, eu não consegui chegar a nenhum desse aí ainda. Mas eu sei, irmãos, de uma coisa: que essa palavra que eu prego, ela é fiel e verdadeira. Essa palavra que eu prego é do Senhor, e esse Senhor que eu prego, ele tem poder de fazer maravilhas. Não precisa muito de fé. Glória a Deus. É só você botar fé em ação. O Senhor realiza a obra para você. Você pode entender isso? Diga glória a Deus. Aleluia. Fique de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Deus de glória. Louvado é o nome do Senhor. Porque para Deus não é impossível. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Eu quero que você saia daqui nesta noite colocando a sua fé em ação. Amém? Fala: Senhor, eu sei que eu vou vencer, eu vou conseguir. A luta está grande, a luta está grande, a dificuldade está grande, mas Deus faz, Deus realiza. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, parece que se abrisse um buraco na terra, a gente pudesse se esconder lá dentro, irmão, seria bom. O irmão que chegava, ele vendia, pastor, ele vendia doces. Ele tinha uma bicicleta, aquela bicicleta que tem um carrinho na frente, que é esse triciclo, e de repente o irmão chegou e postou a bicicletinha na frente da igreja. O irmão desapareceu. Cadê o irmão? Cadê o irmão José? Onde está o irmão José? E de repente escutaram um sussurro naquele carrinho. O obreiro foi lá e abriu. O irmão tinha entrado dentro daquele carrinho, ele tinha entrado debaixo daquele carrinho. Ele estava lá bonitinho lá, ele estava lá e ele falou: fecha, ele falou: por favor, fecha, deixa eu aqui sofrendo com a minha angústia, com a minha luta, porque está grande demais. Deixa eu aqui. Tem hora, irmãos, que nós queremos fazer isso, se esconder dentro do guarda-roupa, debaixo da cama. A luta é tão grande, mas o Senhor sempre está pronto a nos dar uma palavra e dizer: mais um pouquinho, a vitória é sua, mais um pouquinho, a bênção é sua, só mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, porque você vai alcançar o Senhor. Amém? Amado Deus eterno Pai, oh Espírito Santo, o Senhor conhece a tua igreja, o Senhor conhece a angústia que está no coração dessa tua filha nesta noite. Não tem mais saída. Olha para um lado é dívida, para o outro lado é dívida, é luta, não tem saída. Às vezes, Senhor, vem na igreja, mostra um sorriso, aí tem que meio amarelo para disfarçar, Senhor, a angústia. Mas nessa noite o Senhor vai agir, as portas vão se abrir, Eu creio, Senhor, eu creio, porque não é impossível para o Senhor. Tudo que nós pedimos crendo, nós receberemos. Tudo que nós pedimos confiando, nós alcançaremos. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-á. Aleluia. A porta vai abrir nesta
nesta noite a vitória vai chegar na vida desse teu servo, na vida dessa tua serva. Oh meu Deus, eu creio, Senhor. Prospera esta igreja, prospera teu povo, no meio dessa luta, dessas dificuldades, no meio, Senhor, de tudo que está acontecendo, mas o Senhor guarda e zela pelo teu povo. Eu creio, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Deus abençoe os irmãos. Eu volto a palavra